da internet, vamos iniciar a nossa reunião aqui na casa de Leon Denis, Centro Espírita Leon Denis, com muita alegria do nosso coração. E hoje, a segunda-feira, estudamos aqui no Leon Denis, neste horário, 19h30, os livros dos médiuns. Especificamente hoje, vamos estudar da segunda parte do livro dos médiuns, o capítulo 12, que Kardec intitulou Pneumatofonia, Pneumatografia ou Escrita Direta. E o nosso Joaquim vai nos trazer a palavra. Nós vamos passar agora a leitura da página, que todos nós temos às mãos. É um texto do nosso querido Emmanuel, está no livro Canais da Vida, pela psicografia do nosso querido Francisco Campos Xavier. Médium e mediunidade. Apenas ligeiro símile da vida comum para salientar a importância da preparação do médium perante a mediunidade. No parque industrial, o automóvel é um prodígio de técnica. Peças trabalhadas com esmero, velocidade calculada, controle perfeito. Previsão favorecendo despesas mínimas, conforto na condução e ganho de tempo. Dentro da máquina, porém, está o motorista, de cujo bom senso dependem a segurança e a paz do viajante. Se o motorista não protege o carro, não lhe dispensa atenção fora do movimento, se abusa da sua capacidade ou se não respeita as leis do trânsito, por mais haja havido perfeição nas oficinas para a construção do veículo, será muito difícil conservar o automóvel ou escapar de riscos graves. Na mediunidade, o ensinamento é o mesmo, à luz do esclarecimento. A doutrina espírita é um prodígio de orientação e de apoio. Instruções claras, socorro constante, amparo na vida e diretriz exata para o aproveitamento integral das horas. No exercício da mediunidade, entretanto, está o médium, de cujo bom senso dependem a harmonia e a bênção das manifestações espirituais. Se o médium não defende as próprias faculdades, se não estuda a fim de ampliar o próprio discernimento, se abusa de suas possibilidades, ou se não serve ao próximo na seara do bem, de modo a conquistar merecimento e valor nas relações entre as criaturas, por mais haja perfeição na doutrina espiritual, será muito difícil conservar a mediunidade ou escapar de amargas experiências. Emmanuel. Vamos fazer agora a nossa prece, que vai marcar o início da nossa reunião e do trabalho de paz. Amado Jesus, aqui estamos, com alegria no nosso coração, rogando a Tua luz, o Teu amor, a Tua paz, Senhor, para os nossos estudos da noite de hoje. Que possamos deixar lá fora as nossas preocupações e trazer o nosso pensamento, o nosso coração para todo o estudo que estaremos realizando nessa noite. Que o Teu amor também ampare os outros trabalhos que estão sendo realizados em nossas casas, quer nos cursos, no nosso celdinho, enfim, todos os trabalhos, Senhor, que estão em exercício durante a nossa reunião. Abençoa os nossos companheiros Joaquim, a nossa Rita, que estão responsáveis de conduzir os seus sentimentos, os nossos sentimentos e o nosso pensamento. E permita que seja em Teu nome, amorável Mestre, em nome de Ernesto Bozano, patrono desta reunião, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, Senhor de nossas vidas, que demos por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos ler, então, uma parte do item 146, que fala sobre a pneumatografia, e uma outra parte do item 150, que vai nos falar sobre a pneumatofonia. Livro dos Médiuns, capítulo 12, pneumatografia ou escrita direta e pneumatofonia. Escrita direta, item 146. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum,
Difere da psicografia, em que esta é a transmissão do pensamento do espírito por meio da escrita trazida pela mão do médium. O fenômeno da escrita direta é indubitavelmente um dos mais extraordinários do espiritismo, mas, por mais anormal que pareça à primeira vista, é hoje um fato averiguado e incontestável. Se a teoria é necessária para se perceber a possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, ela talvez o seja ainda maior nesse caso, sem dúvida, um dos mais estranhos que possa ainda ser apresentados, mas que deixa de parecer sobrenatural desde que se lhe compreenda o princípio. Nós vamos passar agora ao item 150, onde o nosso querido Kardec define a pneumatofonia. Podendo os espíritos produzir ruídos e pancadas, podem também muito bem fazer com que se ouçam gritos de qualquer natureza e sons vocais que imitem a voz humana, ao nosso lado ou no vazio do ar. É esse fenômeno que designamos sob o nome de pneumatofonia. Pelo que sabemos da natureza dos espíritos, pode-se pensar que alguns dentre eles, quando são de uma ordem inferior, iludem-se e acreditem falar como quando vivos. Nós vamos passar agora a palavra ao nosso Joaquim, pedindo a Deus que o abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus continue em nossos corações. Como diz Kardec, é um fenômeno extraordinário, mas não sobrenatural. E, evidentemente, a doutrina espírita tem explicações convenientes e adequadas para nos fazer compreender como é possível que os espíritos possam escrever diretamente sobre uma folha de papel, ou no exemplo da Bíblia, na parede de um banquete, sem a intervenção direta de um médium, sem a utilização da sua mão. Nós vamos ver na Bíblia, em Daniel, um banquete que está sendo feito, ocorrendo num determinado palácio. Nós aqui vamos resumir bem, porque é bem extenso o texto da Bíblia. E Daniel comparece, depois é chamado, porque ocorre, no momento do banquete, aparece na parede um dedo que começa a escrever. Seria interessante se pudesse fazer isso aqui agora, né? Seria ótimo aparecer um dedo aqui e começar a escrever na parede algumas palavras. Mas esse tempo já passou. E é preciso entender que tal fenômeno que é narrado na Bíblia teve uma razão de ser. É preciso ir à Bíblia e ler o antes, o durante e o depois para entender por que há a provocação desse tipo de fenômeno. Em que os espíritos, no ambiente que nós podemos dizer bem antagônico, com vibrações muito, muito inferiores, e mesmo assim os espíritos conseguiram superar tudo isso e produzir ali um dedo, se materializar e escrever umas palavras. As palavras eram Mene, Tekel e Pérez. E Daniel, está lá dito, ele tinha a capacidade de interpretar sonhos. Era um intérprete de sonhos, tinha essa capacidade. Chamaram ele porque os outros sábios e feiticeiros do reino não conseguiram traduzir o significado das palavras. Não sei se aí houve alguma intervenção e que havia necessidade realmente desse Daniel comparecer e diante de todos fazer a leitura e a tradução do significado dessas palavras. Daniel então diz o seguinte para o rei: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. São na vida de um povo, na vida de uma pessoa. Parece que está tudo assim a matroca.
Parece que Deus não está prestando atenção nas necessidades, nas situações escabrosas, escandalosas que ocorrem, e que nenhuma medida através dos seus mensageiros é tomada. Mas você veja que chegou um determinado momento em que há intervenção do plano espiritual superior e aonde, através da materialização e da produção de uma escrita direta numa parede, num salão de festas, apresentar 3 palavras e a interpretação é a condenação desse rei. Então a gente sente aqui o quê? Que houve a intervenção, você pôde até aqui agir. A partir daqui prevalece a lei de Deus. E há um corte. Então não duvidemos disso. Embora pareça, nos tempos atuais, que há escândalos sobre escândalos, mas acontece que Deus está atento através dos seus mensageiros. Não nos esqueçamos que todo planeta habitado tem os seus governantes espirituais, tem as suas cortes espirituais de espíritos superiores, que estão atentos às necessidades daquele mundo, daquelas raças e daqueles povos que ali vivem. Então nós tenhamos confiança em Deus com a certeza de que as crises vêm e passam. Porque há uma intervenção, a gente sente isso, que há uma intervenção em que os abusos chegam num determinado ponto, em que vem a intervenção espiritual e diz, basta. Até aqui cumpria-se a lei, porque muitas vezes nós passamos por certas situações que é permitido passar para que nós possamos fazer certos resgates, aprendermos certas lições e sabermos exatamente o que está de acordo ou não com as leis de Deus que regulam o nosso progresso material e espiritual, dentro de um mundo como o nosso, que ainda está na classificação de mundo de provas e expiações. Então nós sentimos que há uma intervenção, que há uma presença que naquele momento diz que não há mais necessidade de que aquelas situações perdurem. Durante um certo tempo, muitas coisas ficam acobertadas. E é interessante que quando vai chegando o momento do basta, do momento em que há intervenção maior do bem e das forças do bem em nossas vidas, é justamente o instante em que parece que o escândalo vai redobrando, vai se acentuando, e nós vamos tomando até conhecimento de coisas que até então eram desconhecidas. Para o nosso bem isso, viu? É muito bom nós estarmos informados das coisas inconvenientes que ocorrem dentro da sociedade na qual estamos ligadas, para que possamos aprender também a fazer o nosso discernimento. Então nós vamos vendo aqui o quê? Um fenômeno de pneumatografia ou escrita direta. Moisés, quando sobe ao Monte Sinai, também está na Bíblia, deixa aqueles que o seguiram em torno do monte, ao pé do monte, porque havia uma determinação que os outros não subissem. Apenas ele subiu. Mas olha que coisa interessante a descrição do que ocorre nesse momento em que o povo se aproxima do pé do monte e Moisés está para subir ao alto do monte. Está na Bíblia isso. Todos em torno do monte escutam trovões e relâmpagos, e uma espessa fumaça envolve o monte. Recebe, dali a alguns momentos, Moisés os 10 mandamentos em tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então assistimos aqui novamente aparecer, não o povo ver, mas Moisés assim o descreve o que tinha acontecido durante esse momento, em que há um dedo que vai sobre essas tábuas de pedra e vai traçando. Quem já viu o filme 10 Mandamentos? Quem já viu esses filmes de
que citam esses fatos da Bíblia, aparece lá, às vezes não é propriamente um dedo, são raios que são disparados sobre a pedra. É muito interessante. A gente tenta explicar, alguém aqui esteve presente lá? Ninguém aqui esteve presente. Talvez tenhamos feito parte daquele povo que ficou abaixo. Mas quem viu o fenômeno direto foi Moisés. E é descrito assim o que ocorre. Não se vê, isso só Moisés assistiu, mas se vê que há uma série de fenômenos interessantes ocorrendo em torno do cume da altura do cimo do monte, em que há uma fumaça espessa e que há relâmpagos e trovões. Aqueles que são adeptos de discos voadores dizem que foram seres de outros planetas que baixaram. Ora, não precisa vir gente de outros planetas para provocar fenômenos aqui, convenhamos. Todos nós tentamos explicar esses fenômenos de acordo com o nosso conhecimento, cultura, a educação tradicional que tenhamos tido, a religião que abraçamos. Mas o importante é que é descrito que há um fenômeno que ocorre ali. E que no meio desse fenômeno ocorre uma escrita direta sobre 2 tábuas de pedras. E que Moisés posteriormente as abraça e desce com elas para junto do povo. Há também uma descrição aqui sobre, e Kardec cita no texto que não podemos ler, porque é um texto extenso, sobre este barão de Guldenstubben, que foi era um homem riquíssimo, um homem de alto nível social, e que evidentemente não arriscaria a sua posição na elite social da época, passando ou apresentando ou fraudando esses tipos de fenômenos, havemos de convir. Que isso não seria interessante para ele e não ganharia absolutamente nada com isso. E nós conseguimos pela internet até, e eu não sabia, há um livro que ele publicou, só que esse livro, não sei exatamente onde se conseguiria obter uma cópia desse livro, porque já deve estar esgotado já sei lá há quanto tempo. Mas nós temos aqui até algumas reproduções das escritas que foram obtidas. E nós vamos ler aqui como é que ele fazia isso. Kardec até cita que existe uma questão em relação a este fenômeno que precisa ser avaliado. E precisamos ser cuidadosos. Qualquer fenômeno de efeitos físicos ou efeitos intelectuais, eles precisam ser analisados. Temos que usar de bom senso e ter cuidados. Porque às vezes falamos, na minha casa tem um armário que faz muito ruído. Tá. Aí já vimos aqui para o centro, olha, vocês tiram que deve ser um espírito, que deve ser obsessor, que está lá provocando ruído no armário. Na realidade, vamos ver se o armário não tem cupim. Em vez de achar que já é espírito. Bom, cupim é um futuro, ainda não é um espírito. Não é um espírito. Então, são certas coisas que às vezes nós precisamos prestar atenção para ver se não é o efeito do vento, se não é um próprio móvel que já está muito velho, muito usado, e que qualquer movimento ao andar, ao passar próximo a ele, a porta abre, e a gente já fica achando que foi o espírito que abriu a porta. Há pessoas que são muito crédulas nesse aspecto. E o estudo do Espiritismo com Kardec recomenda cuidado, para que não nos deixemos levar pelas fantasias, ou acharmos que é uma coisa quando em realidade é uma explicação e as causas são humanas. Mas ele fala aqui das chamadas tintas simpáticas, as tintas que você usaria, escreveria no papel, naquele momento não surgiria escrita nenhuma, e posteriormente, houve uma época aqui, há muitos anos atrás, não sei se ainda existe isso, foi lançado aqui na venda, e veio de fora, veio de fora, não foi inventado, nem criado aqui dentro do Brasil, veio de fora, uma caneta que escrevia e que não deixava marca nenhuma. Simplesmente ia escurecendo aos poucos até formar os caracteres. Ocorreu problemas até com cheques preenchidos em banco. Isso deu muita confusão na época, tanto que foi proibido ter-se essas canetas
sendo vendidas e de fácil acesso para evitar justamente essas situações. Então Kardec cita uma coisa que poderia ser uma realidade. Mas vamos descrever aqui, diretamente do livro do Barão de Gondestube, uma dessas experiências. Ele diz aqui que esse senhor Dahlhoven, indo a Paris, a fim de testemunhar esses incríveis experimentos que o barão já fazia, ele disse ao senhor Coleman em detalhe sua ida junto com o barão e a irmã deste, Júlia. Quer dizer, era o barão com a irmã Júlia. Há várias capelas, veja bem que não era centro espírita não. Ele não ia para dentro de uma sala reservada de um centro espírita. Ele ia a capelas, várias capelas em Paris, onde deitou ao chão folhas de seu próprio papel, sem lápis ou material para escrita. Retirando-se uns poucos passos, ficando um pouco distante desses papéis. Mas nunca perdendo de vista os papéis, para justamente evitar a questão da fraude. Ele achou uma mensagem inteligente escrita em cada folha. E é interessante que este livro, que é ilustrado por 30 facsímiles de psicografias obtidas dessa forma, que seria a escrita direta, e foram selecionadas de mais de 2.000 espécimes. Quer dizer, foi uma produção abundante que esse barão obteve. Kardec cita que nas Américas, principalmente na América do Norte, foi possível alguns médios obterem, pouquíssimos médios, que é uma faculdade muito rara. Portanto, o que nós estamos vendo aqui é Kardec mostrando uma possibilidade de se obter um determinado fenômeno, uma determinada produção mediúnica. Mas isso não quer dizer, meus queridos, que nós vamos sair daqui, chegar em casa, pegar uma folha de papel em branco, botar numa gaveta, fechar e no dia seguinte abrir esperando que esteja alguma coisa escrita. Kardec diz que o fenômeno ocorria à sua época, mas ele está dando aqui o seu, olha, é um fenômeno muito raro, e que em realidade havemos de convir que se você traçar a comparação entre esse processo e o processo da psicografia, quer dizer, em que o médium pega do lápis ou de uma caneta e escreve, você consegue uma comunicação muito mais extensa e rápida através da mão do médium. Porque esse processo aqui vai ter necessidade de haver um médium de efeitos físicos, com aptidão muito especial para produzir esse tipo de fenômeno. E provavelmente o nosso irmão Barão, com a sua irmãzinha Júlia, talvez fossem aqueles que doassem a energia, os fluidos necessários, para que tal movimentação seja feita pelos espíritos, nessa condição. É interessante que comprova. Aqui mesmo nesse texto é dito que houve o recebimento de psicografia direta ou escrita direta em mais de 20 línguas diferentes. E há um exemplo aqui do grego, está aqui em grego, e tem também aqui algumas amostras de comunicações de familiares cujas letras eram idênticas a quando eles estavam encarnados. Então, como prova de uma manifestação ostensiva mais direta do plano espiritual, é interessante. É interessante. Mas o próprio plano espiritual, que nessa época, ao tempo de Kardec, décadas antes, porque isso começou um pouco antes de Kardec realmente assumir essa postura de codificador da doutrina espírita, nós vamos observar que os fenômenos de efeitos físicos foram abundantes em vários países. Aqui no Brasil mesmo nós tivemos excelentes médios muito bons e seguros para efeitos físicos, como o Peixotinho, que é um excelente médio para materialização. E até nós tivemos a oportunidade de conhecer a irmã dele, a filha dele, aliás, a filha dele que foi até fazer uma palestra
no Centro Espírita Irmão Clarencio, na Vila da Penha, e que, quando ela faz a descrição das materializações, era uma coisa incrível. Peixotinho já tinha uma carreirinha de filhos, né? Não teve um só, não. Era uma carreirinha de filhos. Tudo assim, aquela escadinha, tudo pequeno. Criança, para ficar quieta numa reunião de materialização, é difícil. Então, o que ocorria na casa de Peixotinho? Havia uma reunião à parte com o médium, com as pessoas presentes, e para as crianças não ficarem no ambiente, porque não ficariam acomodadas nem quietas o suficiente, José Grosso, que é um espírito que foi vinculado ao bando de Lampião, se materializava e tomava conta das crianças. O que vocês acham disso? Que babá boa, né? Quer dizer, fazia o papel de babá das crianças. Isso foi narrado por ela. Então, ela descreve uma materialização do nosso irmão Clarencio, que é citado no livro Nosso Lar, e foi um espírito que ajudou muito André Luiz no seu momento de liberação daquela região de sofrimento. Quando ela começou lá na reunião a descrever esta materialização de Clarencio, olha, mas desceu sobre o grupo que estava ali assistindo ao estudo dela, a palestra dela, uma vibração tão intensa. Eu nunca senti uma coisa daquela, foi uma vibração muito intensa mesmo, em que ela descrevia como é que era. Ela disse o seguinte: o ambiente onde estava meu pai fornecendo, como médium, o material necessário para o espírito se materializar, de repente se iluminou todo, e as luzes ultrapassaram as paredes. A luz que emanava desse espírito Clarencio ultrapassava as paredes, iluminava toda a casa. Você já imaginou que ia assistir um fenômeno desse? Eu tive a oportunidade, antes de vir para o Leão Denis, fazer parte de um grupo em que havia pouco estudo e muito trabalho mediúnico, muita experimentação com mediunidade. Eu tive a oportunidade de ver materialização nesse grupo, inclusive voz direta, também tive a oportunidade de ver. Mas isso nós vamos falar, essa experiência, quando tratar da pneumatofonia e voz direta. Houve uma materialização lá. Geralmente essas reuniões, elas se passam em ambiente bem sem luz nenhuma. Porque os espíritos dizem que é para não prejudicar o médium, não queimar ectoplasma, não queimar fluido, essas coisas todas. É a explicação que eles dão. Se bem que havia médios de efeitos físicos que fazia isso à luz do dia, sem problema nenhum. Isso é aptidão, é a característica de cada médium. Neste caso, a médium ficava num quarto, ligado a uma sala, onde ficava 30 pessoas sentadas. E ficava uma pessoa sentada à porta, para evitar qualquer interpretação de que fosse o médium, que fosse a sala, provocar alguma coisa. Então ficava uma pessoa sentada ali debaixo do umbral da porta. Sentado. A sala no escuro, não nos víamos uns aos outros, e de repente um ponto luminoso surge num canto da sala e aquilo vai se expandindo. É uma luz que é difícil definir que luz é essa. Porque não é essa luz aqui. Parece que é uma luz que vai impregnando tudo. Parece que tudo fica impregnado daquela luminosidade, que em realidade se irradiava do espírito que estava ali se mostrando para nós. E que veio atender a uma senhora que era de outra religião, que foi buscar socorro através do pedido de uma filha. Você vê como é que os espíritos atendem, né? Não tem esses preconceitos, não tem esse negócio de se não é da nossa, não acredita, mas tinha lá a sua fé, foi atendida e livrou-se de uma cirurgia perigosíssima. O médico depois viu que não tinha mais necessidade de fazer a cirurgia, porque o espírito fez um atendimento lá no abdômen dela. Todos viram o espírito, porque aquilo ficou tão claro. Houve pessoas que choraram, houve pessoas que se emocionaram. Eu deixei emoção e choro para depois, porque eu queria ver o negócio, como é que o negócio acontecia. Esse negócio de ficar rezando, eu me virei para ver, porque eu queria ver, aproveitar a oportunidade. O pensamento é que não pode prejudicar. O problema está no pensamento. E nem tocar na materialização. Que isso eles pedem que não se toque. Evite. Se o espírito te tocar,
é uma coisa, mas você deve evitar tocar porque isso reflete no médium. O médium está muito sensível nesse momento e a gente precisa pensar também na estrutura, na segurança do médium lá dentro da cabine. Então a gente vê que esse nosso irmão Barão de Gundestrup, com certeza deveria ser um médium com essa aptidão. Porque geralmente ele colocava as folhas e ficava próxima. Estava sempre próximo ali das folhas. Estava assistindo, estava controlando, estava vigiando. E quase sempre acompanhada dessa nossa irmãzinha, da sua irmã Júlia. Então a gente vai percebendo que é um fenômeno interessante, mas para ditados extensos, demanda um certo sacrifício até para os espíritos. Porque, como diz Kardec, no início se colocava lápis e papel, já que os espíritos podem movimentar objetos. Eles podem movimentar objetos, sim, pode. Pode fazer uma série de coisas a nível de experimento de efeitos físicos. Mas se comprovou que depois não havia mais necessidade. Então os espíritos produziam até a tinta que iriam usar. Quando a gente vai no laboratório do mundo invisível, lá tem umas explicações como é que os espíritos fazem isso. É muito interessante, quem tiver livro dos médios, vai até o capítulo Laboratório do Mundo Invisível. E que nós vamos ver por que determinadas coisas acontecem e nós às vezes não conseguimos entender, achamos que é coisa mística, por exemplo, o copinho d'água ali fora. Há pessoas que condenam isso, assim, mas isso é coisa mística, não é místico. Vai no laboratório do mundo invisível, que está lá dentro, que os espíritos, se quiserem, podem produzir substâncias que curam. Particularmente, fui a uma reunião onde eu não pedi absolutamente nada. Fui convidado, fui assistir, em Vila Isabel até, que é uma médium até da Federação Espírita Brasileira, já desencarnado. Fomos até lá assistir a reunião, o filho dela era médium de efeitos físicos, e naquela noite era consagrado a receber pessoas com problemas de saúde. E eles lá tinham um sistema, que eu, na época eu não entendi muito bem esse sistema. Eles colocavam umas garrafas com água, assim, enfileiradas, e na frente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Era uma mesa grande com essas garrafas enfileiradas atrás desses números. Eu não entendi bem o que era aquilo, cheguei muito em cima da reunião, não pude perguntar nada. Mas depois veio lá a orientação pela psicografia que eu teria que tomar a água da garrafa número 10. Eu perguntei assim, mas eu vou tomar uma água para quê? Para que exatamente? Aí ela disse, olha, foi a orientação que veio aqui para você. Eu sei que você não pediu nada, você veio apenas conhecer o trabalho, mas está dito isso aqui. Olha, bom, eu levei a garrafa para casa, foi uma das coisas mais amargas que eu tomei na minha vida. Eu acho que tudo quanto é chá amargo, botaram ali, espremeram a folha ali. Porque era muito amargo, mas muito amargo. Só que, coincidentemente, na época, eu andava passando mal da vesícula. Eu tinha uns problemas sérios de vesícula. Eu digo assim, mas será possível que esse negócio amarga é por causa da minha vesícula? Lá não escreveram nada a respeito. Mas depois eu perguntei a médium, por que esses números aí? É porque em cada número há um componente que eles aproveitam o fluido lá do meu filho, eles manipulam determinadas coisas que eles trazem da natureza, porque Vila Isabel não é muito longe daqueles arvoredos todos que tem ali próximos, né? Aquelas montanhas cheias de aves e plantas medicinais. Então eles tiram elementos de lá e trazem e manipulam isso aqui e colocam na água. Cada número desse é para uma determinada necessidade. Eu achei interessante aquilo. Depois que a gente tem a explicação, fica fácil de entender. Porque no dia que eu fui, eu não entendi muito bem aquilo. Mas que depois a água fez sucesso. Foi muito bom mesmo. Tive um período assim, porque eu já estava quase chegando à beira de uma cirurgia de emergência, porque o médico disse, não, vamos ter que abrir, porque naquele tempo tinha que abrir mesmo, era um rasgo grande que se fazia, e vamos ver o que é que você tem aí, porque o remédio não está dando conta.
Quando eu voltei ao médico, eu levei a garrafa. Eu adoro fazer isso com o médico. Eu gosto de fazer isso com o médico. Eles têm a religião e a crença deles, em alguma coisa tem. Nem que seja neles mesmo. Aí, quando ele perguntou assim, mas você melhorou? Mas a medicação não estava fazendo efeito? Não, foi isso aqui. Aí mostrei a garrafa com o número 10 assim, colado. Olha, foi essa garrafinha, eu tomei um líquido daqui. Ele quis saber. Ele quis saber como é que eu tinha... Onde você conseguiu essa água aí? Foi em alguma macumba? Tem logo que dizer que é macumba, né? É impressionante como é que falam logo isso, macumba. Ah, isso é coisa de macumba. Não, para com isso que não veio da macumba, não. A macumba também tem o seu lado benéfico, não é bem assim, não. E eu expliquei a ele, então, assim, que interessante, né? Mas olha só a cupidez. Se a gente pudesse descobrir a fórmula... tá. Mas os espíritos não dizem, eles não falam. Eles são muito discretos. Nós temos aí a pomada do vovô Pedro, todo mundo quer saber como é que é a fórmula, mas ela é guardada, ela tem um objetivo, tem uma finalidade. Quando o plano espiritual traz isso para a gente, evidentemente, não é para nós nos enriquecermos a custas de uma situação desse porte, que em realidade nós devemos compartilhar com os outros, dividir com os carentes e necessitados, que muitas vezes não têm recurso realmente para tratamentos mais elaborados e mais custosos. Então, aqui diz no livro, Kardec diz aqui no livro, como é que a gente pode obter o fenômeno da escrita direta. Ele diz assim, pode-se obter pelo recolhimento, a prece e a evocação. Muitas vezes tem sido obtido nas igrejas, sobre os túmulos, ao pé de estátuas, das imagens das personagens evocadas, ou sobre um simples móvel doméstico. Havemos de convir que isto é uma época diferente da nossa. Temos que entender isso. Mas está no livro dos médiuns, como é que se pode obter? Se fosse uma real necessidade, muitos dos fenômenos de efeitos físicos retumbantes à época de Kardec prosseguiriam. E eles só prosseguiram, é interessante, até quase a metade do século XX. A partir da metade do século XX, isso foi decrescendo. E houve comunicações, através de certos médiuns, aqui no Brasil, dizendo que a preocupação do plano espiritual agora era trabalhar a cabeça do ser humano. Não é a tua, não. Fiz assim. Mas pode ser a minha também, a dela. A nossa cabeça. Trabalhar as nossas ideias. Melhorar os nossos pensamentos. Tentar ajudar-nos a aprimorar, nos educar mais a nível de emoções e sentimentos. Que isso era muito mais importante do que eles ficarem produzindo uma série de fenômenos. Na realidade, a gente tem que perguntar, tem uma coisa aqui. Jesus curou a muitos. E quantos de fato se converteram e o seguiram? Posteriormente, na tarefa de divulgação das suas lições. Está escrito lá no Novo Testamento que muitos foram beneficiados, mas não foram transformados. E muitas vezes nós assistimos fenômenos interessantíssimos e até recebemos comunicações pela psicografia, pela psicofonia, achamos interessantes na época, mas depois mergulhamos aí no nosso dia a dia e achamos que isso não tem espaço para aquilo que fazemos aí no nosso dia a dia. A nossa vida é muito atribulada, nós somos muito ocupados e essas coisas aí provavelmente não conseguem se inserir no contexto daquilo que fazemos no dia a dia. E, no entanto, quantos conselhos se perdem porque nós não valorizamos o que estamos lendo e o que estamos escutando. Nós precisamos dar uma paradinha e ver isso, porque quantas vezes... Numa palestra, não digo em torno talvez do livro dos médiuns, mas vamos citar palestras em torno do Evangelho, aqui na quarta-feira. Se nós prestarmos atenção, mesmo que não estejamos diante do excepcional,
divulgador da doutrina espírita, que esteja apresentando o tema da noite, há sempre alguma coisa, há sempre alguma frase, há sempre uma colocação que nos atinge e que mexe com o nosso raciocínio, com o nosso sentimento. Se nós prestássemos mais atenção a isso, provavelmente cairíamos menos. Atrairíamos ou criaríamos situações que vão nos afligir muito mais à frente. E quantas vezes são feitas exortações, aconselhamentos, orientações, que buscam justamente o quê? Atrair-nos a mudar o raciocínio e mudar a nossa percepção, trabalhar essa percepção para que nós possamos definir exatamente o que é bom para mim e o que não é. O que é certo, o que é errado, o que está de acordo ou não com aquilo que eu estou aprendendo dentro da religião, que é o abraço. Qual é a religião que manda a gente matar os outros, manda comer? Não tem religião explicitamente que fale isso. Mas quando nos tornamos fanáticos, nós nos tornamos guerreiros e defensores da grande lei, do grande Senhor, do grande Deus, etc. e tal. Quando Deus espera que nós tenhamos um comportamento oposto a isso dentro da vida. Bom, mas voltando ao nosso texto, no início, como diz Kardec, pensava-se colocar o lápis e papel. Isso nós já falamos. Então se viu que não era necessidade e que o próprio espírito fabricaria a tinta e utilizaria os caracteres no papel. É interessante que nessa questão da escrita direta, as pessoas a uma certa distância vinham as letras se formarem. Por isso que Kardec fala na tal tinta simpática. Por isso que ele cita isso. Porque depois de um certo tempo ia aparecendo as palavras e a escrita. Mas quando se toma as devidas precauções, evidentemente que não é possível fraudar. E vamos convir que um barão riquíssimo, em posição elevada dentro da sociedade, jamais se sujeitaria a ser desmascarado e cair em desgraça pública, que naquele tempo se valorizava muito o nome de família. Se valorizava muito o nome de família. Hoje, nós estamos observando um movimento ao contrário. Mas as pessoas teriam vergonha de se submeterem a isso, ainda mais sendo de uma certa posição social. Entrando na pneumatofonia, como ele diz aqui, a nossa irmã leu, a Aparecidinha, os espíritos podem produzir ruídos e pancadas. Isso daí, de vez em quando, acontece. É muito comum até, ainda não é incomum não. É comum acontecer isso. E nós temos até alguns casos de pessoas que chegam aqui dizendo, lá em casa as coisas estão voando. Quer dizer, voando no sentido que estão sendo atiradas, né? Porque voar é outra coisa. Mas que ocorre movimentos de objeto, há ruídos, há pancadas. Analisando tudo e verificando se não há uma causa humana, então vamos ver se é uma causa espiritual. Se são espíritos que estão provocando tais situações. Porque, geralmente, vamos ser sinceros, a gente busca uma solução para o problema quando esse problema começa a nos incomodar. Se ruído e pancada, sons, essas coisas, começam a ficar no nível quase insuportável, você vai se mexer. Vai acabar se mexendo. E há pessoas que só se mexem se forem incomodadas. Não é o caso de ninguém aqui, ainda bem. Mas ocorrem situações que eu vou te contar, a pessoa ainda fica duvidando. Ora, houve um médium daqui da casa já desencarnado, que ele só veio para a doutrina espírita porque ele tinha um primo e a família tinha um hábito, olha só que coisa. Esse primo deveria ser médium de efeitos físicos, óbvio, aconteceu o que acontecia. Então diz que os grupos, os sobrinhos, as tias, todo mundo ia um sábado à noite, fazia uma reunião familiar. E simplesmente ficava esperando. Daqui a pouquinho, esse parente deles começava a sentir sono, começava a sentir o sono, começava a sentir um envolvimento e tinha que deitar. Quando ele deitava, a coisa começava. Então, de vez em quando, voava um travesseiro do quarto. Ficavam vigiando para ver se era ele que fazia, porque o bom senso diz, vamos ver se não é ele que está fazendo isso.
E quando se ia lá no quarto, via-se a coberta levantando, sendo jogada para o lado, ele dormindo, apagadinho, dormindo lá em cima da cama. O travesseiro voava para a sala. Era a xícara que saía da cozinha e ficava boiando. Deve ser interessante de ver, né? Enquanto não cai na cabeça da gente, está bom, né? Enquanto a coisa não nos fere, não nos machuca. Mas chegou um determinado momento em que parece que os espíritos ficaram por aqui e resolveram tomar umas providências. O que começou a acontecer? Começou a voar, primeiro colher da cozinha, depois garfo, depois veio faca. Quando começou a voar a faca, o pessoal resolveu suspender o negócio porque a coisa estava ficando séria. Esse médium, que foi da casa, já desencarnou, ele disse o seguinte, que eu fiquei tão impressionado com aquilo, que eu falei com meu primo que ele tinha que buscar algum lugar. Bom, ele agora é pastor, até hoje é pastor, ainda não desencarnou. Não foi ser um médium no centro espírita, optou por ser pastor e foi seguir a carreira, e lá provavelmente as possibilidades, a energia dele foi canalizada para uma outra coisa, uma outra atividade, que não foi mais efeitos físicos. E esse então veio para o centro. Ele diz que ficou tão impressionado porque houve uma reunião que um castiçal de prata com uma vela passou pelo forro da casa e nunca mais foi visto. Enquanto voava faca e colher e garfo, a dona da casa não se incomodou. Eu imagino que eu ia participar de uma reunião que essas coisas vinham em cima da gente. Mas, no dia que sumiram com o castiçal de prata, a mulher ficou tão irada, ficou com tanta raiva dos espíritos, diz assim, vocês têm que me devolver esse castiçal de prata, porque isso é prata mesmo, isso não é uma bijuteria qualquer. Até hoje, não voltou o castiçal, e a reunião acabou. Ela resolveu suspender e acabar com aquela reunião, porque aí começou a ter prejuízo. Mas a gente não vai buscar solução quando começa a ter prejuízo, a ser incomodado. Enquanto estava na diversão, era engraçado. Era engraçado, e os espíritos estavam lá se predispondo àquilo. Mas, na psicopneumatofonia, que é a questão da voz direta, nós vamos ver um primeiro exemplo interessantíssimo, que está no Novo Testamento, que é o batismo de Jesus. É muito citado o batismo de Jesus, nós citamos muito isso, né? E João Batista faz o batismo, e Jesus, após sair da água, ouviu-se. Vamos ressaltar, não foi Jesus que ouviu só, nem foi João Batista que ouviu. Todos que estavam ali em torno ouviram uma voz que veio dos céus, que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isto é voz direta. É uma voz produzida pelos espíritos e que repercute no ambiente, causa um impacto. Eu tive a oportunidade de ver e de ouvir um fenômeno desse nessa reunião que eu frequentava, aonde eu tinha tido um aborrecimento na quinta-feira, eu já falei aqui, mas como eu acho que a maioria aqui não é daquela época, então eu posso contar de novo, em que eu não contei a ninguém, porque o regime era severo, era regime de ordem espiritual e físico. Então eu briguei, discuti, me aborreci muito no trabalho na quinta-feira, não falei nada, fechei a boca, não comentei com ninguém. Chegou o sábado, lá fui eu, com a minha cara de Mona Lisa, aquele sorriso, como se estivesse tudo bem, eu estivesse em alfa, tudo bem. Ninguém sabia de nada. Sentei na reunião. Está lá a reunião comendo, daqui a pouquinho começou um som, que é muito característico desses sons de voz direta. Aí fala um menino que tinha o nome de Palminha, que ele participava muito em reuniões de materialização. Começa a falar, dá conselho para a gente. Vamos evitar isso e mais aquilo. Tomem muito cuidado com a alimentação, mas não só a alimentação do corpo, mas também o aspecto espiritual. Olha o pensamento, etc. Foi falando, e aquilo eu já fui ficando atento. Esse garoto vai falar alguma coisa, quer ver? Mas não deu outra.
Falou, depois vira assim e fala: o que você acha, Joaquim? Você não acha que é isso mesmo? Eu fiquei gelado. Você estava doando fluido, cortei. Eu fiquei de um jeito, eu digo assim: meu Deus do céu, na frente de 30 e tantas pessoas falar isso, esse garoto, ele vai, disse que é espírito, eu não posso pegar nele. Porque é espírito, não vou poder pegar, né? Claro. Mas eu fiquei chateado, eu digo assim: mas meu Deus, por que ele fez isso? Acabou a reunião, todo mundo queria saber o que foi isso. Por que ele falou isso? Tive que contar, que eu me aborrecia, etc e tal, explicar toda a história. A gente pensa que nós não temos testemunhas em torno dos nossos passos no mundo, né? Que estamos sozinhos e que podemos enganar a eles, mas não enganamos. Há também um processo de voz direta, é a conversão do apóstolo Paulo, que se chamava Saulo, a caminho de Damasco. É interessante. Olha a narrativa que está aí em Atos dos Apóstolos. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Só ouve o som da voz. Voz direta. É um fenômeno de voz direta produzido pelos espíritos. Você vê que como é que novamente houve um momento que há um corte, um basta, na vida de alguém? Você vai. Chega uma hora que há um corte. Até aqui tudo bem. Aqui você tem que parar para refletir, pensar, repensar, para fazer as transformações e modificações necessárias na tua vida. Porque além daqui o prejuízo vai ser uma queda que vai te trazer muito sofrimento mais à frente. O Alexandre, o nosso tempo já está praticamente terminado, no livro Missionários da Luz, quem tiver esse livro, ou tiver interesse em ler, é um livro que trata muito de reuniões em torno de médios de efeitos físicos. É muito interessante essa obra de André Luiz. É o capítulo 10 que trata de materialização. E descreve uma reunião e o preparo do médium. Depois que o médium é preparado, vem o espírito Alexandre, que toma uma pequena quantidade de eflúvios leitosos que se exteriorizavam do médium, que é pelos ouvidos, boca, nariz, pelo lado do plexo, que sai uma efusão. É próprio do médium de efeitos físicos, que tem essas características principalmente para a materialização. O que o espírito faz? Ele manipula essa quantidade de fluidos, formando um delicado aparelho de fonação. Ele forma uma garganta ectoplásmica. Organiza as cordas vocais e, em seguida, Alexandre experimenta emitir alguns sons. Através do pequeno aparelho improvisado, Alexandre disse as seguintes palavras: meus amigos, a paz de Jesus esteja convosco. É lindo o fenômeno? É. Mas, evidentemente, que nós estamos vivendo já uma época em que esses fenômenos todos extraordinários citados só comprovam que há a possibilidade dos espíritos intervirem de uma forma muito direta em nossas vidas. Mas nós nos esquecemos que há uma possibilidade de ajuda e intervenção positiva. Bom, aí também pode ser negativa, claro, dependendo da natureza do espírito que vem até nós. Mas durante o sono, por que é que nós, na nossa prece, não pedimos ajuda àqueles que são bons, que possam nos ajudar e orientar? Principalmente quando nos encontramos em certas situações de grande aflição, de grande dor, de aspecto físico, aspecto moral, mas pedir essa ajuda, rogar essa ajuda, que durante o sono seja possível receber consolos, orientações, esclarecimentos, coisas que possamos trazer e de uma forma intuitiva, posteriormente, irmos sacando desses arquivos
que ficam conosco, daquilo que trazemos durante o sono do corpo, para que possamos, de uma certa forma, até lidar com as situações nossas aí do dia a dia. Isso é uma possibilidade. Às vezes ficamos achando que só podemos buscar orientação através de um grande guia, um grande médium, quando nós temos essa possibilidade. É um recurso que se tem. Por isso que esses fenômenos mais ostensivos, cada vez mais estão se tornando raros. Porque os espíritos estão agora querendo não nos deixar deslumbrados com fenômenos extraordinários. Porque Jesus já disse uma coisa, está numa de suas assertivas também, que pediam a ele que produzisse uma série de coisas que pudesse chocar as pessoas, que pudesse deslumbrar, que pudesse acordar as pessoas. E o próprio Jesus disse, mas tantas coisas já extraordinárias acontecem no dia a dia da pessoa, e isso não serve de ajuda para as acordar. Então, a lição de hoje nos mostra duas possibilidades de fenômenos de efeitos físicos, interessantíssimos, mas que de uma certa forma ficam como um registro de uma época. Fica como um registro de uma experiência, de um momento. E esse próprio Barão de Gondestuba, ele desencarnou aos 53 anos de idade. Novo ainda, bem jovem. Mas fica se imaginando o quanto também ele deve ter doado de energias para que se pudessem ocorrer tais fenômenos. Que teve um objetivo, evidentemente, à sua época. E que hoje estudamos como mais uma possibilidade da ação espiritual entre nós. Sobre cada um de nós, espíritos encarnados. O nosso tempo já acabou. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare, nos sustente, renove as nossas forças, a saúde do corpo, o equilíbrio emocional, nos sustente para que nós possamos prosseguir aproveitando as oportunidades que o Senhor nos concede para o nosso crescimento espiritual. Muita paz aos nossos corações, graças a Deus. Todos nós agradecemos o nosso companheiro Joaquim, que nos trouxe não só o estudo do tema, mas acima de tudo a sua própria experiência pessoal, que é muito rica e ajuda bastante também a gente perceber melhor e sentir a importância do conhecimento, da informação em torno dos fenômenos da mediunidade. Nós vamos agora passar ao segundo momento, onde vamos estar recebendo os nossos passes e vamos estar estudando o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, com a nossa companheira Rita de Cássia. Ela vai estar estudando para conosco os itens 1 ao 6. Do item 1 ao 2, Kardec intitulou Dom de Curar. No item 1 é uma passagem do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 10, e nos diz assim: devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E o item 2, no comentário de Kardec: dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, disse Jesus aos seus discípulos, e com essas palavras determina que não se deve fazer pagar por aquilo a que nós mesmos nada custou. Ora, o que eles haviam recebido de graça foi a faculdade de curar as doenças, de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido concedido gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes recomendava que não o transformassem em meio de comércio, nem em objeto de especulação, nem em um meio de vida. E os itens 3 ao 6, o nosso Kardec intitulou Preces Pagas. O item 3 é uma passagem do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 20, e vem dizendo assim: em seguida, ele disse aos seus discípulos, em presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que se exibem passeando com longas vestes, que adoram ser saudados nas praças públicas e ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas.
E nós vamos ler só o primeiro parágrafo do item 4, onde Kardec vem explicando essa passagem. Jesus também disse: não façais com que paguem por vossas preces. Não façais como os escribas, que sob pretexto de longas preces devoram a casa das viúvas, isto é, apoderam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar a prece que se dirige a Deus por outra pessoa é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, torna-se uma fórmula cujo tamanho fica proporcional ao preço que ela custe. Ora, das duas uma. Ou Deus mede ou não mede suas graças pelo número de palavras. Se forem necessárias muitas palavras, por que dizer poucas, ou quase nenhuma, por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Por que então fazer pagar por elas? É uma desonestidade. Nós vamos então agora convocar os nossos companheiros médiuns, solicitar que se permitam conduzir pela coordenação do trabalho, de organização para os passes. E nós que vamos receber o passe, vamos lembrar que a atividade mediúnica está restrita aos médiuns. Caso venhamos a perceber a nossa sensibilidade um pouco mais intensa, vamos abrir os nossos olhos, prestar atenção no Evangelho, porque traria um inconveniente ao trabalho dos espíritos, qualquer atividade mediúnica por parte de nós que vamos recebê-lo. E aqueles corações que estão participando do nosso estudo através da internet, vamos lembrar que o socorro vai chegar a cada um de nós. Assim permite a lei de Deus, desde que tenhamos criado uma sintonia durante os nossos estudos com esses benfeitores do plano espiritual. Nós vamos aguardar um momento para fazermos a prece que vai marcar o início dos trabalhos dos passes. Amado Jesus, chegamos ao momento do passe. Momento este, Senhor, em que os espíritos, os bons espíritos aqui presentes, vão junto ao coração, ao sentimento dos nossos companheiros médiuns, trabalharem os fluidos para as nossas necessidades específicas. Auxilia-nos, Senhor, neste momento, a mantermos o nosso sentimento, o nosso pensamento ligado a essa espiritualidade tão amorosa e amiga, e que em nosso coração o nosso pedido sincero seja que as nossas reais necessidades sejam atendidas nesse momento. Que seja em Teu nome, amado Jesus, em nome de Deus, que iniciemos o momento dos passes. Graças a Deus. Graças ao Senhor Jesus. Graças ao Pai. Que nós possamos estar nesse momento, na qualidade de médiuns, doando o nosso melhor, para estarmos auxiliando a espiritualidade no trabalho do passe. O tema de hoje, ele vem diretamente para cada um de nós médiuns, trabalhadores e estudiosos dessa casa. Quando Deus nos diz que Ele quer que a luz chegue a todos, Ele não nos dá a condição de fazermos do nosso trabalho mediúnico um comércio. A mediunidade, ela depende, antes de tudo, dos espíritos. Por isso, nenhum de nós temos como garantir o resultado final de um tratamento de cura, por exemplo. E mesmo como foi bem lido aqui o item 4, quando ele fala da cobrança nas preces, não é pelo falatório da prece, por mais ou menos, que possamos estar cobrando alguma coisa. A mediunidade é um dom divino. E esse dom que nos é dado para estarmos nos melhorando enquanto médiuns, ele não nos dá a condição de fazermos dele um trabalho profissional. Para isso, nos é dado toda a oportunidade
para estudarmos e nos prepararmos profissionalmente, para termos os nossos ganhos profissionais, para que possamos viver sem a necessidade de utilizarmos da nossa mediunidade em função de ganhos. O trabalho mediúnico nada mais é que um trabalho de caridade. Quando Jesus nos diz que levemos a luz a todos, Ele nos convoca a sermos caridosos. Ele nos convoca a amarmos uns aos outros, a cumprirmos exatamente os seus ensinamentos. Na página de hoje, Emmanuel, ele traça um paralelo do mecânico, do carro e do médium. O irmão X, ele diz para a gente que tem uma pequena história, ele traz uma história para a gente que ele conta um caso onde uma turma de desajustados, procurando fazer um alvoroço, destrói lâmpadas de um recinto. Lembra-nos que a energia elétrica que as iluminava continuava iluminando. E ele compara as lâmpadas a nós, os médiuns, e a energia elétrica à espiritualidade superior. Muitas vezes as lâmpadas se quebram ou se apagam por si, mas a bondade divina nunca cessa. Assim somos nós, que muitas das vezes não cuidamos bem do nosso corpo, não fazemos de certos cuidados que temos que ter, nos preparando para um trabalho mediúnico, mas nem por isso o trabalho deixa de acontecer. E acontece com a eficácia que a espiritualidade preparou para que ocorra, independente do nosso preparo ou não. Mas aí, nesse momento, a gente analisa a nossa responsabilidade enquanto médium. Se nos propomos ao trabalho mediúnico, que possamos fazer dele o melhor que possamos fazer. E é isso que essa casa nos ensina, com cada estudo, com cada encontro que temos, para a oportunidade de estarmos nos esclarecendo cada vez mais para um trabalho mediúnico. Que possamos ser bons médios e não percamos essa oportunidade do trabalho mediúnico, que é um trabalho para o nosso crescimento e nossa evolução enquanto espírito imortais que somos. Que possamos ter uma semana de muita paz, de muita serenidade, de muita leveza, de muito amor. E no domingo, como bem disse a Luciana aqui no início, vamos aprofundar um pouco mais o estudo que foi trazido hoje pelo Joaquim, nos encontros que teremos no domingo. Que Jesus possa nos abençoar, nos levar em paz e em segurança aos nossos pontos de origem, com a graça de Deus. E assim, amigo Jesus, nós muito te agradecemos por tudo que na noite de hoje recebemos em torno do conhecimento do mecanismo da mediunidade. Rogamos ao teu coração que possamos retornar aos nossos lares, envolvidos nessa paz, envolvidos na plena certeza do amparo dos nossos benfeitores, e que durante o correr, Senhor, da semana, estejamos bastante atentos aos convites do bem, às intuições que estaremos recebendo dos nossos benfeitores, para que estejamos bastante prontos a realizar todo o bem que já somos capazes de fazer. Rogando ao teu amor que essa casa permaneça, cada vez mais conduzindo-nos ao estudo, ao trabalho, pedimos a permissão, Senhor, para que em nome do Ernesto Bolzano, patrono desse estudo, os nossos diretores espirituais, mas acima de tudo, em nome do teu amor, em nome do amor de Deus, que venhamos a encerrar a nossa reunião. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Que possamos chegar aos nossos lares em paz, amigos.